As luzes do hospital eram demasiado brilhantes e limpas, e eram implacáveis. Elas expunham tudo: medo, culpa e fraqueza, coisas que homens como Adrian Cole passavam a vida fingindo que não existiam. Ele ficou rígido no corredor da emergência, com as mãos cerradas ao lado do corpo, observando os médicos a movimentarem-se em torno da maca que transportava a sua esposa, Alar Cole, com urgência controlada. A pele dela estava pálida e quase translúcida sob as luzes fluorescentes intensas. Os seus lábios estavam ligeiramente entreabertos e a sua respiração era superficial e irregular. Um monitor cardíaco emitia um bip suave, cada som cortando-o como um aviso. Ele não estava lá quando ela desmaiou. Essa era a parte da qual ele não conseguia escapar. 30 minutos antes, a chamada tinha chegado enquanto ele ria. Não era uma risada alta, apenas uma risada baixa e descuidada, do tipo que escapa quando se esquece do mundo exterior. O seu telemóvel vibrou na mesa de vidro ao lado do sofá. Elara. Ele olhou para o ecrã, depois para a mulher sentada no seu colo. Sarafina Vale. Ela sorriu lentamente e com cumplicidade, passando o dedo pelo seu queixo. Não atenda, murmurou ela. Você merece uma noite em que não esteja a salvar ninguém. Ele hesitou. Foi o suficiente. Uma hesitação. O telefone parou de tocar, depois tocou novamente. Ele ignorou. Minutos depois, chegou a mensagem. Não me sinto bem, o meu peito dói. Por favor, liga-me. Ele não respondeu, porque Sarafina o beijou novamente e ele deixou. Ele desmaiou. Quando o hospital ligou, ele já tinha perdido a consciência. Um vizinho encontrou-a desmaiada no chão da cozinha, ainda segurando o telefone. Agora, Adrienne estava paralisada enquanto uma enfermeira ajustava uma linha IV e verificava os seus sinais vitais. Ela está estável por enquanto, disse o médico calmamente. Ela teve uma resposta grave ao estresse e estava desidratada, mas o seu ritmo cardíaco estava a melhorar. Adrienne engoliu em seco. Posso vê-la? O médico observou-o por um momento. Ele entrou brevemente no quarto, lentamente. O cheiro de antisséptico atingiu-o primeiro. Depois ele viu-a. Ela estava imóvel, o cabelo escuro espalhado sobre o travesseiro e as pestanas repousando sobre a pele que estava pálida demais para ser saudável. Ela parecia menor de alguma forma, frágil e quebrável. Um som escapou da sua garganta antes que ele pudesse impedi-lo. Ara! As pálpebras dela tremeram. O reconhecimento brilhou depois a dor. Os olhos dela encheram-se de lágrimas instantaneamente. Não vieste, sussurrou ela. As palavras eram suaves. Destruíram-no. Não ouvi o telefone. Ela virou o rosto, uma única lágrima escorrendo pela linha do cabelo. Liguei-te, sussurrou ela. Pensei que estava a morrer. O silêncio tomou conta da sala. Adrienne estendeu a mão para a dela, mas ela afastou-a fracamente. Aquele pequeno movimento cortou mais fundo do que qualquer grito. Sem que nenhum dos dois percebesse, uma mulher estava parada no fim do corredor. Sarafina Bale. Ela tinha seguido a ambulância por curiosidade, não por preocupação. Agora, ela observava através do vidro enquanto o homem que ela achava que possuía olhava para outra mulher como se sua alma tivesse sido rasgada. Algo dentro dela se contorceu. Não era culpa ou medo, mas possessão e algo mais sombrio. A inveja se transformou em cálculo. Naquele momento, Sarafina compreendeu algo claramente. Se a Ara sobrevivesse, ela nunca teria a Adrienne de verdade. E isso era inaceitável. A mentira começou. Horas depois, quando o médico se afastou e o corredor ficou silencioso, Sarafina aproximou-se dele. Você deve descansar, disse ela suavemente. Eu ficarei aqui. Você parece que está prestes a desmaiar. Ele virou-se para ela lentamente com os olhos vermelhos. Ela quase morreu. Mas não morreu, respondeu Sarafina gentilmente, e a sua presença aqui não vai mudar o que aconteceu. Ela colocou a mão no braço dele, um gesto familiar. Desta vez, ele afastou-se. Preciso de ar. Ela viu-o caminhar pelo corredor e desaparecer. Naquele momento, Sarafina tomou uma decisão que destruiria todos eles. Se Ara sobrevivesse, ela garantiria que ela perdesse tudo o resto. Dentro do quarto do hospital, Ara olhou para o teto, com o coração a bater forte. Ela sentiu a hesitação na voz dele, o atraso e a ausência. Ela sabia. Algo dentro dela mudou, não para a raiva, mas para a clareza. Se ela tivesse morrido naquela noite, teria morrido sozinha, e o homem que amava estaria em outro lugar.
Essa constatação se transformou em algo agudo e silencioso. Ela fechou os olhos e começou a planejar. Depois que Adrienne saiu, o quarto do hospital ficou estranhamente silencioso. Não era silêncio. As máquinas ainda zumbiam e os passos ainda ecoavam no corredor. Mas era uma quietude oca que envolvia o seu peito. Ela ficou deitada, olhando para o teto. O branco era muito brilhante, muito limpo, muito indiferente. O seu coração batia constantemente, monitorado e medido. Mas dentro do seu peito, outra coisa pulsava. Algo mais profundo do que a dor. Decepção, não do tipo dramático, não raiva. Algo mais frio, definitivo. Ela relembrou o momento em sua mente repetidamente. A chamada não atendida. O aperto no peito. O medo crescendo à medida que sua visão ficava embaçada. Seu instinto de procurá-lo. Sua crença de que ele viria estava tão profundamente enraizada que parecia instintiva, mas ele não veio. Seus dedos se curvaram lentamente sobre o cobertor. As pessoas sempre pensaram que a traição era barulhenta e óbvia, mas era silenciosa. Mas ela estava a aprender. A traição era silenciosa. Ela vinha na forma de ausência. Uma enfermeira entrou gentilmente e ajustou a linha Cáparo. O seu marido saiu por um momento. Ele está muito abalado. Aaron acenou levemente com a cabeça, sem dizer mais nada. Quando a enfermeira saiu, a porta fechou-se suavemente atrás dela. Ara virou o rosto para a janela. As luzes da cidade estavam desfocadas e indistintas. Em algum lugar lá fora, a vida continuava como se a dela não tivesse quase parado. Ela não chorou. Ela não gritou. Algo dentro dela tinha ficado imóvel. Ela logo perceberia que a imobilidade era muito mais perigosa do que a raiva. Adrian voltou 20 minutos depois, com o cabelo despenteado e a gravata afrouxada. A culpa estava gravada em cada linha do seu rosto. Ele parou logo à entrada, como se não tivesse a certeza de ser bem-vindo. Ara, disse ele baixinho. Ela não se virou. Eu devia ter estado aqui, acrescentou desnecessariamente. Não percebi que era tão grave. Ela fechou os olhos. Tu sabias que eu liguei, disse ela baixinho. Ele engoliu em seco. Não achei que fosse esse o problema, interrompeu ela com voz calma, mas frágil. Não achaste? Ele aproximou-se. Por favor, eu estava distraído. Cometi um erro. Ela finalmente olhou para ele. O seu olhar não estava zangado. Estava vazio. Eu poderia ter morrido, disse ela simplesmente. E tu estavas distraído. Ele recuou. Agora estou aqui. Ela abanou a cabeça lentamente. Essa é a parte que não compreendes. Estar aqui agora não apaga o tempo em que não estavas. O silêncio que se seguiu foi denso e opressivo. Fora da sala, invisível, Sarafina ficou a ouvir. Ela tinha se posicionado perfeitamente, fora do campo de visão e ao alcance da audição. Quando ouviu aquelas palavras, algo dentro dela se contorceu de satisfação, porque uma dor como aquela não desaparece. Ela fermentou. Na manhã seguinte, Alar recebeu alta. Adrienne insistiu em levá-la para casa ele mesmo. Ele pairou enquanto ela caminhava, ofereceu o braço, abriu portas e falou suavemente. Ela deixou porque estava observando. De volta à cobertura, tudo parecia errado. O espaço que antes parecia seguro agora parecia um palco no qual mentiras haviam sido ensaiadas muitas vezes. Adrienne ajudou-a a chegar ao sofá, fez chá que ela não bebeu e fez perguntas que ela mal respondeu. Cancelei as minhas reuniões de hoje, disse ele. Vou ficar contigo. Ela acenou com a cabeça distraída. Ótimo, disse ela. Deves ficar. Ele sorriu levemente com um lampejo de alívio nos olhos. Ele achou que isso era perdão. Não fazia ideia de que era apenas uma observação. Naquela noite, depois de ele adormecer ao lado dela, Alara ficou acordada, ouvindo a respiração dele. Ela esperou até que ela se estabilizasse e o corpo dele relaxasse com o sono. Então, ela deslizou suavemente para fora da cama. Ela se moveu silenciosamente e metodicamente, como alguém que já havia tomado uma decisão e estava simplesmente a executá-la. O telemóvel dele estava virado para baixo sobre a cômoda. Ela hesitou por apenas um segundo antes de pegá-lo. Ela sabia a senha, sempre soube. O que encontrou confirmou tudo o que já suspeitava e muito mais. Mensagens, fotos, notas de voz. A intimidade deles doía mais do que a própria traição. Mas ela não chorou. Tirou capturas de ecrã, reencaminhou ficheiros, memorizou nomes. Quando terminou, colocou o telemóvel exatamente onde o tinha encontrado.
Voltando para a cama, deitou-se ao lado dele, olhando para a escuridão. Pela primeira vez desde que o conhecera, sentiu algo próximo do poder. Enquanto isso, Sarafina estava a ficar inquieta. Adrienne não tinha retornado às suas chamadas, nem respondido às suas mensagens, e Sarafina detestava daquela sensação de ser esquecida. Ela sempre fora aquela que controlava. A mulher que os homens escolhiam quando queriam uma fuga. Ela não perdia. Então, quando passou de carro pela cobertura e viu as luzes acesas e o carro dele na garagem, seu maxilar se contraiu. Ela não sabia que ele já tinha visto o nome dela no telemóvel. Ela não sabia que ele já estava ligando os pontos, e ela definitivamente não sabia que a mulher que ela achava fraca estava silenciosamente se tornando perigosa. Na manhã seguinte, Alá vestiu-se cuidadosamente, assim, novamente, não para impressionar, mas para se proteger. Ela escolheu cores neutras, linhas simples e força tranquila. Quando Adrienne entrou na cozinha, Alá já estava acordada, a beber chá. Vou sair um pouco, disse ela. Preciso de ar fresco. Vou contigo, disse ela, mas ela abanou a cabeça. Não, preciso fazer isso sozinha. Havia algo no seu tom de voz que o fez parar. Está bem, disse ele finalmente. Eu fico aqui. Ela acenou com a cabeça, pegou na sua bolsa e saiu. Ela não foi a um café. Também não foi às compras. Em vez disso, foi a um prédio comercial tranquilo na Zona Leste. Um lugar que ela já tinha visitado uma vez, anos atrás, com uma amiga. Ela entrou e aproximou-se da secretária. Gostaria de falar com alguém sobre proteção de ativos, disse ela calmamente. A recepcionista sorriu. Claro. Por favor, sente-se. Ara sentou-se, respirou fundo e começou lentamente a recuperar o seu poder. Dot não se apressou. Ela nunca se apressava. Cada movimento, palavra e olhar era medido. Quando voltou para casa naquela noite, Adrienne percebeu a mudança imediatamente. Algo em seu comportamento havia mudado. Não era raiva ou tristeza, mas um controle calmo e preciso que o deixava inquieto. Chegaste cedo, disse ele, tentando esconder seu desconforto. Tinha uns recados para fazer, respondeu ela suavemente. Sua voz estava firme, mas seus olhos não revelavam nada. Ela colocou a bolsa no chão e a arrumou cuidadosamente, como se estivesse se preparando para uma reunião. Depois olhou brevemente para ele. Devias descansar. Pareces cansado. Adrienne estremeceu com o subtexto. Ela estava a falar de forma clara e educada, mas cada palavra parecia deliberada, como um movimento de xadrez. Ela não estava a suavizar, estava a aguçar. Ele engoliu em seco, sem saber o que dizer. Só queria ter a certeza de que estavas bem. Ara inclinou a cabeça, estudando-o. Estou, disse ela calmamente. Mas foste tu que quase perdeste o controlo de tudo ontem à noite. Ele abriu a boca, mas ela levantou a mão. Não fale, disse ela. Quero ver o que você faz antes de tentar explicar. Adrienne exalou profundamente. Ela estava a testá-lo, observando-o e julgando-o. Todos os seus instintos lhe diziam que ela havia mudado, que a mulher que ele pensava ser frágil e indulgente não era mais assim. Enquanto isso, Sarafina havia se tornado ousada. Ela ligava repetidamente, deixando mensagens cheias de falsa preocupação. Cada uma delas era uma armadilha cuidadosamente preparada, concebida para puxar Adrian de volta para a tua órbita e tentá-lo a esquecer a noite anterior e lembrar-se da sua fraqueza. Adrian ignorou-as, mas a persistência de Sarafina intensificou-se. Uma visita, uma aparição surpresa no átrio da penthouse. Cada vez, ela sorria com a confiança de alguém intocável, e Adrian sentia aquela velha e familiar atração, a que quase causara a sua queda. Ele não percebeu o quanto ela o observava cuidadosamente. Ela notou a forma como ele hesitou quando o interfone tocou. Ela notou o aperto em seu maxilar quando um visitante chegou e guardou tudo isso. O primeiro golpe veio silenciosamente. Alá contratou um investigador particular sob o pretexto de uma revisão financeira. Ele era um profissional discreto, capaz de reunir provas sem alertar Adrienne. Ela queria nomes, mensagens e provas de todas as traições ocultas. Ela não agiu impulsivamente, ela agiu estrategicamente. Em poucos dias, o investigador voltou. As descobertas foram devastadoras. Sarafina estava a encontrar-se com Adrienne nos seus dias mais ocupados, desviando fundos e invadindo lentamente a sua vida. Havia fotos, registros de transações e carimbos de data e hora.
Alá sorriu discretamente enquanto olhava para os documentos. Ela não estava triunfante ou exultante. Ela estava concentrada e precisa. Ela ligou primeiro para Sarafina. Olá, Sarafina, disse ela calorosamente, quase gentilmente. Espero que estejas bem. Sarafina riu levemente, sem perceber a armadilha. Tudo bem, que inesperado. Espero que o Adrian não te tenha contado tudo. Oh, eu sei bastante, respondeu a Lara calmamente. Achei justo te informar. Os teus esforços foram notados, apreciados até, mas eles não serão tolerados. Houve uma pausa. A diversão de Sarafina vacilou. Perdoe-me se não estou a entender muito bem, disse ela. A voz de Ara endureceu ligeiramente. Não, você ultrapassou os limites. Cada movimento, cada mensagem, cada intrusão foi catalogada. E agora é hora de enfrentar as consequências. Sarafina riu, mas desta vez foi um riso frágil. O primeiro sinal de inquietação. Acho que me subestima, disse ela. Todos sorriram suavemente. Não, compreendo-a perfeitamente, e é por isso que isto vai doer. O segundo golpe foi público, profissional e brutal. Alá contactou discretamente os empregadores de Sarafina com provas irrefutáveis de má conduta, uso indevido de fundos da empresa, adulteração de informações confidenciais e quebra de confiança. Em 48 horas, Sarafina foi suspensa e enfrentava possíveis consequências legais. O mundo cuidadosamente construído em que ela confiava desmoronou silenciosamente à sua volta. Ela ligou para Adrian, furiosa e em pânico. Foste tu que fizeste isto? Não me disseste que ela estava a ser investigada? Adrian gaguejou. Eu não sei do que estás a falar. Devia saber. A voz de Alá cortou a linha como gelo. Mas agora não tens nada a dizer, nenhum controlo. O primeiro passo foi dado e pretendo levá-lo até o fim. Adrian sentiu isso, então percebeu que já não estava no controlo, que a mulher que ele pensava ser frágil, que quase morrera na sua ausência, se tinha tornado uma predadora por direito próprio. Pela primeira vez, o medo invadiu a sua mente. Não era pânico em relação aos negócios, nem terror em relação ao escândalo, mas medo por si mesmo. A vingança de Aar não foi precipitada. Não foi caótica. Foi meticulosa, metódica e calculada. Ele havia deixado a tentação e a distração guiá-lo. Lá lhe mostraria as consequências de forma lenta e deliberada, da maneira que mais doeria. Assumindo o controle, expondo as suas fraquezas e provando que ela poderia prosperar sem ele, deixando-o impotente. No final da semana, Sarafina estava destruída, humilhada profissionalmente, vulnerável financeiramente e socialmente isolada. Adrian tentou intervir, tentou apelar, explicar e implorar. A Laura ouviu educadamente, sorriu levemente e deixou-o falar. Então, calmamente, entregou-lhe a prova final. As tuas escolhas, disse ela num tom enganosamente suave, têm consequências. Podes tentar salvá-la, mas certifiquei-me de que não será suficiente. Não pode fugir do que está para vir, nem para ela, nem para si mesmo. Adrienne olhou para os papéis com o coração a bater forte e a respiração irregular, à medida que a compreensão se instalava. Ara tinha calculado tudo, cada movimento, cada passo em falso e cada fraqueza. Ela tinha transformado tudo isso em armas, e agora estava encurralada. Naquela noite tudo se desmoronou. A chuva caía como uma confissão de que o céu já não conseguia conter. Sarafina estava no escritório com paredes de vidro que antes a fazia sentir intocável. Agora parecia um aquário, transparente, exposto e sufocante. O seu telemóvel estava na palma da sua mão, o ecrã iluminado com chamadas perdidas, nenhuma das quais ela tinha retornado. Ela tinha perdido a sua posição, o seu acesso e a sua proteção. E agora sabia por quê. A compreensão não veio com raiva, mas com pavor, porque isto não era caos. Isto não era ciúme. Isto era precisão. Sarafina andava de um lado para o outro, os seus saltos ecoando nitidamente e a sua respiração vindo em suspiros superficiais. Ela sempre soube como manipular os homens, como transformar a admiração deles em obediência. Mas isto era diferente. Ara não estava a lutar emocionalmente. Ela estava a desmantelá-la, sistema por sistema, fio por fio. O seu telefone vibrou. Uma mensagem. Encontre-me esta noite. Você merece ouvir isto diretamente de mim. Não havia nome nem assinatura.
Ela sabia quem era, mas contra todos os instintos que gritavam para ela fugir, ela concordou. Adrian estava sentado sozinho no seu carro, estacionado a 2 ruas de distância do endereço para onde tinha sido enviado. As suas mãos tremiam no volante. Ele já não reconhecia a sua vida. Todos os seus bens tinham sido congelados. Todos os seus parceiros se tinham afastado dele. E todas as suas chamadas ficavam sem resposta. Annie Lara, ela estava calma e inacessível, observando-o desmoronar com uma contenção que o aterrorizava mais do que gritos jamais poderiam. Ele tentara confrontá-la mais cedo naquele dia. Estás a destruir tudo, disse ele. Ela olhou para ele calmamente. Não, estou apenas a deixar a verdade respirar. Ele agora se sentia como uma presa. Não caçada ruidosamente, mas observada e estudada. Naquela noite, ele sabia que algo irreversível estava prestes a acontecer. O armazém era antigo e tinha sido renovado apenas o suficiente para esconder o seu passado. Havia vigas de aço, tijolos expostos e luzes suaves colocadas intencionalmente. Ara chegou primeiro. Ela ficou perto do centro, com o casaco cuidadosamente pendurado no braço e a postura relaxada. Ela parecia composta, nem zangada nem emocional, mas poderosa. Sarafina chegou momentos depois, com os saltos a fazerem um barulho agudo. O seu rosto estava tenso, mas ela forçou um sorriso. Então é aqui que você tem se escondido, disse ela, fazendo-se de estrategista. Ala não sorriu. Não estou me escondendo, estou concluindo. Sarafina riu friamente. Você acha que venceu? Acha que arruinar a minha carreira faz de você forte? Não, respondi calmamente. Acho que mostrar quem você realmente é faz isso. Sarafina zombou. Não és nada sem ele. Foi então que os olhos de Alara endureceram. Eu era alguém antes dele, disse ela suavemente, e serei alguém muito depois de tu seres esquecido. A porta abriu-se atrás deles. Adrienne entrou. O ar mudou instantaneamente. Por que estamos todos aqui? Perguntou ele com voz tensa. Todos se viraram lentamente para ele. Porque isto acaba esta noite, disse ela. Ela apontou para uma mesa próxima. Havia um tablet sobre ela. Sente-se, disse ela. Ele hesitou, mas obedeceu. Ela tocou na tela. Um vídeo começou a ser reproduzido. Imagens de segurança, registros financeiros, conversas gravadas legalmente por meio de cláusulas de consentimento documentadas e ocultas em contratos que Sarafina assinou sem ler, mensagens encaminhadas, transações rastreadas. Todas as manipulações foram reveladas. O rosto de Sarafina ficou sem cor. Você me armou uma cilada. Não, disse Alar. Tu entraste voluntariamente. Eu apenas mantive as portas abertas. Sarafina se lançou para a frente. Tu arruinaste a minha vida. Alar não se abalou. Não, eu a revelei. Adrienne se levantou abruptamente. Pare com isso, por favor. Tu já provaste o teu ponto. Ara se virou para ele. Tu não podes mais parar nada. A voz dela permaneceu calma. Não precisava. Quase morri à tua espera, continuou ela. Enquanto eu estava ali deitada, escolheste-a. Então eu escolhi-me a mim mesma. Adrienne deu um passo para trás, com horror a inundar o rosto. Tu não és assim. Ela sorriu tristemente. Tornei-me o que tu tornaste necessário. Sarafina soltou uma risada aguda e histérica. Achas que isso te torna poderosa? Achas que destruir-me vai dar-te paz? Ela aproximou-se, a sua voz um sussurro que cortava mais fundo do que um grito. Não, mas dá-me um encerramento. Ela virou-se e acenou com a cabeça em direção à porta. 2 figuras entraram, representantes legais, calmos e compostos. O mundo de Sarafina desabou em tempo real. As provas foram apresentadas. O seu envolvimento foi documentado e o seu silêncio foi comprado e pago pela fria indiferença da lei. Ela caiu de joelhos em descrença, sem dramatismo. Adrienne estendeu a mão para ela instintivamente. E foi então que aconteceu. O momento da verdade. Alá falou novamente. Se a tocar, disse ela baixinho, tudo o que tenho guardado será revelado. Adrienne congelou. Ele percebeu. A mulher que pensava conhecer tinha desaparecido. Em seu lugar estava alguém que tinha passado pela dor e saído do outro lado mais forte. Ele baixou a mão. Essa foi a sua escolha final, e custou-lhe tudo. Mais tarde, quando o amanhecer invadiu as janelas do armazém, ele ficou sozinho. O estrago estava feito. Sarafina enfrentaria investigações, ruína civil
e uma vida desprovida de ilusões. Adrienne enfrentaria a exposição, o divórcio e a lenta humilhação de perder tudo o que ele achava que o definia. Ara saiu para o ar da manhã, respirando profundamente. Não vitoriosa, não destruída, livre. Ponto final. A cidade estava tranquila naquela manhã, mas o silêncio era pesado. Estava carregado com as consequências de noites que ninguém mais jamais compreenderia totalmente. Ela saiu do armazém para a névoa suave do amanhecer, com o casaco apertado nos ombros. A cada passo que dava, ela ecoava uma vida reconstruída a partir da confiança destruída, da traição e do planeamento deliberado. Dentro do edifício, Adrian estava encostado a uma coluna de aço. Papéis, contratos e telas com provas estavam espalhados à sua volta como detritos após uma tempestade. O peso das suas escolhas pressionava-o mais do que qualquer agressão física jamais poderia. Cada momento de indulgência, cada flerte e cada lapso de julgamento agora pairavam diante dele com extrema clareza. A mulher que ele quase perdeu, que ele considerava garantida, orquestrou uma sinfonia de ruína, belamente precisa e metodicamente dolorosa. A queda de Sarafina estava completa. Notificações legais, bens congelados e exposição pública deixaram-na isolada. Ninguém ligava para ela. Ninguém a visitava. Ela havia perdido a atenção de Adrienne e todos os alicerces sobre os quais havia construído a sua vida, e compreendia plenamente que fora a sua própria ambição cruel e descontrolada que a levara à ruína. Ela ligou para Adrienne uma vez, com a voz cheia de desespero. "Você poderia ter me salvado", implorou. Adrienne só conseguiu balançar a cabeça com a voz embargada. "Não consegui salvar-me a mim mesmo." Não era arrogância, não era desafio, era a amarga verdade. Quando ele percebeu a extensão do plano de Alá, já era tarde demais. Todas as tentativas de intervenção foram antecipadas, neutralizadas e tornadas sem sentido. A vingança dela não foi ruidosa, não foi caótica, foi cirúrgica, e ele ficou exposto e nu diante das consequências das suas próprias escolhas. Ela voltou para o seu apartamento em silêncio e com compostura, mas com uma tempestade por baixo da sua aparência calma. Sentou-se à janela, a olhar para a cidade e permitiu-se respirar. Não era alívio ou triunfo, mas uma profunda sensação de conclusão. Ela tinha suportado medo, traição e negligência. Quase tinha sido destruída por alguém que outrora amara e agora estava livre. Entretanto, Adrienne enfrentava os corredores frios e vazios da sua penthouse. Toda a riqueza, influência e poder que ele acumulara pareciam triviais diante da ruína da confiança e da certeza das consequências. Ele estava sozinho, não por acidente ou circunstância, mas por um plano deliberado. Alá lhe mostrara exatamente o que significava ser impotente e como era quando todas as suas escolhas voltavam para assombrá-lo. Ele tentou ligar para ela uma vez, hesitante. O número dela foi direto para o correio de voz. Ele digitou uma mensagem, depois a apagou. Cada tentativa parecia um passo em direção a uma armadilha da qual ele não poderia mais escapar. Sarafina não sobreviveu muito tempo após a exposição. A sua carreira estava em ruínas, a sua reputação destruída e os seus recursos financeiros esgotados por processos judiciais e multas. Ela se tornou uma sombra da mulher que havia manipulado Adrian de forma tão descuidada. Sozinha, humilhada e perseguida pelo seu próprio reflexo, ela percebeu a gravidade dos seus erros e que nenhum pedido de desculpas poderia desfazer a devastação cuidadosamente calculada que ela havia causado. A vingança de Ara estava completa, mas não era sem sentido. Cada movimento havia sido medido, calculado e frio, mas preciso. E agora ela havia emergido intacta, empoderada e intocável. Ela não se vangloriou. Ela não permaneceu nas ruínas. Ela deixou as consequências se desenrolarem sem interferência. Adrienne nunca mais a viu, nem como parceira, nem como amante, nem como presença na sua vida. As suas tentativas de reconciliação, negociação e súplica foram recebidas com silêncio. Esse silêncio foi muito mais punitivo do que qualquer confronto poderia ter sido. Nas semanas que se seguiram, as manchetes mudaram sutilmente. Histórias de má conduta corporativa, traição e escândalo circularam. Adrian tornou-se um exemplo de indulgência, negligência e confiança mal depositada.
Sarafina, outrora confiante e intocável, desapareceu na obscuridade. Ela caminhou para um futuro que só ela havia reivindicado. Ao sair de um café, ela permitiu-se um pequeno sorriso, observando a cidade mover-se à sua volta. A vingança que ela havia meticulosamente elaborado destruíra não apenas aqueles que a haviam prejudicado. Também a remodelara, aperfeiçoara e transformara em alguém que ela nunca mais questionaria. Ela agora compreendia que a vingança não se tratava apenas de caos e destruição. Era sobre recuperar a dignidade, o poder e o eu. E nessa recuperação, ela encontrou a liberdade. A cidade continuava no seu ritmo habitual, inconsciente da guerra silenciosa que tinha sido travada, das vidas que tinham sido remodeladas por cálculos deliberados e da mulher que tinha emergido da traição e da quase destruição com um controlo inabalável. Ara caminhava sem medo, intocável e segura. O passado estava para trás. O presente era seu para comandar, e o futuro, fosse ele qual fosse, não se curvaria a ninguém. E foi nessa calma certeza que ela finalmente se permitiu experimentar a primeira sensação genuína de paz.